Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E o que eu vou te falar hoje vai além do Power BI. Afinal, saber escrever fórmulas DAX ou saber criar gráficos não vai garantir que você faça uma boa análise dos seus dados. Eu sou Marcelo Moretti, especialista em Power BI, e o tema do nosso vídeo de hoje é a média. Você usa muito a média dentro das suas análises? Você sabe quando deve ou quando não deve usar a média numa análise? Sabia que você pode calcular também a mediana? Mas quando usar a média e quando usar a mediana? Você sabe os riscos de calcular a média em uma análise? Você pode perder valores importantes dos seus dados se você estiver considerando somente a média. E nós estamos muito acostumados a calcular a média. Nós aprendemos isso desde a escola de uma forma um pouquinho automática. Nós precisávamos calcular ali a média para saber se a gente vai passar de ano ou não, se a gente tirou a nota adequada ou não. Então era só somar a média do trabalho, a média de comportamento, a média disso, a média daquilo, a média da prova, e chegar num resultado final para saber se atingimos ou não a média para passar de ano. Muita gente parou por aí no cálculo da média e acaba utilizando a média hoje em todos os dados do relatório, mostrando como se fosse algo relevante. Mas nem sempre a média é algo relevante e ela pode te levar a análises incorretas ali dentro dos seus dashboards. A média nada mais é do que uma medida de tendência central. Se você tem dados espalhados ali em torno de um valor, você vai mostrar ali qual que é a tendência central de todos esses números que você está observando. E isso pode esconder alguns perigos. Mas a média também é um cálculo importante. E isso me faz lembrar uma história muito interessante. Vou contar para vocês a história do Daniel Kahneman, o Prêmio Nobel de Economia de 2002. Lá na década de 60, o Daniel começava então a sua carreira como professor na Universidade Hebraica. O trabalho do Daniel era dar aula para instrutores de voo da aeronáutica israelense e sobre as mudanças comportamentais e aplicação à psicologia aos instrutores de voo. Ele falava sobre a importância da recompensa positiva e sobre a importância disso para melhorar e incentivar os seus alunos a melhorar cada vez mais. Então, para que todos pudessem melhorar sempre, elogios funcionavam muito melhores do que punições ou broncas nesses alunos. E aí, em uma das aulas, o Daniel estava lá explicando sobre essa importância do elogio, da recompensa positiva, de mostrar como os alunos podiam melhorar cada vez mais, cada vez que recebesse recompensas positivas. Um dos seus alunos levantou a mão e falou: "Olha, Daniel, eu discordo completamente daquilo que você está falando." Daniel olhou para ele e falou: "Ok, qual é o seu ponto de vista?" E ele falou assim: "Não é ponto de vista, é experiência. O que acontece é o seguinte, eu tenho lá os meus alunos de voo e estou lá ensinando para eles como realizar as manobras, pousos, decolagens, etc. E cada vez que algum aluno faz uma manobra espetacular, algo exemplar mesmo, digno de nota, e eu vou lá e elogio esse aluno, da próxima vez ele piora. Todas as vezes que eu realizo um elogio, na próxima vez esse aluno tem um resultado pior. E ao contrário, toda vez que alguém faz alguma manobra perigosa, arriscada, ou faz um pouso desastroso, ou qualquer coisa que não seja boa, e eu fico furioso, eu perco a cabeça e eu vou lá e dou uma bronca nesse cara, na próxima vez ele melhora. Então, o que você está falando não só não faz sentido, como é exatamente o contrário quando aplicado à vida real. Então não me venha com essa ideia, recompensa não funciona. A minha experiência diz exatamente o contrário. Isso levou o Daniel a uma epifania e a uma pesquisa pelas décadas seguintes. E o que isso tem a ver com a média? Bom, o que o Daniel descobriu é a teoria da regressão à média. Isso significa que em qualquer série de eventos aleatórios, a probabilidade que algo aconteça próximo da média ou a regressão à média no próximo evento é muito grande. Por isso que a média tem ali a sua importância sim em todos os cálculos. Quando você faz cálculos ali de vendas, cálculos de produção e você calcula algumas médias, isso pode fazer muito sentido e pode te dar uma boa previsão do que deve acontecer no futuro, porque a gente tem uma regressão à média. E no caso dos alunos de voo, o que acontece? Quando você está aprendendo, normalmente você tem uma crescente, você vai melhorando as suas manobras. Só que isso não é linear.
Isso vai subindo e vai descendo, vai subindo e vai descendo, mas na média você vai melhorando. Por isso que hoje nos gráficos de Covid a gente até vê lá o gráfico de média móvel para poder calcular isso de uma forma mais ajustada. Então, no caso dessa história que eu contei, sempre que eu tinha uma manobra muito boa, a chance é que aquilo tinha sido um acerto, mas que a próxima manobra não seria tão boa, porque ele retornaria à média. E quando eu tinha uma nota muito ruim, também uma manobra muito ruim, a próxima também retornaria à média. Então, se você é um aluno que sempre tira 7 e de repente tira um 10, não significa que a partir daí você vai tirar 10. Sua tendência é retornar a tirar 7. Então, mesmo que você tire um 4, não significa que você não entendeu nada e que você vai continuar tirando 4. A sua tendência também é retornar àquela média que você já tinha antes. A mesma coisa se aplica a qualquer número, qualquer área do desenvolvimento, de crescimento, números da sua empresa. Números muito fora da média tendem a se repetir menos do que números que estão muito próximos da média. E aí nós vamos ver agora, com alguns exemplos práticos dentro do Power BI, quando calcular a média, quando usar a mediana, o que significa o tal do desvio padrão e o que você pode aprender com eles também sobre os seus números. Mas antes de começar o vídeo, eu queria falar de um outro assunto com você. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas crescer no YouTube com um canal de conhecimento, um canal que leva conteúdo de qualidade para você, um canal educacional, um canal que vai te trazer algo além de entretenimento e que vai te ajudar no dia a dia, é muito difícil. O YouTube entrega muito mais entretenimento para as pessoas do que canais que vão ensinar algo de útil para a vida delas. Então, se você curte o nosso conteúdo, se você gosta daquilo que a gente publica, se esse conteúdo é relevante para você, não deixa de se inscrever no nosso canal. Se eu pudesse te pedir uma coisa agora seria, se inscreve aqui no nosso canal e se você tiver inscrito, clica ali no sininho do lado do botão de se inscrever e ativa também a notificação. Assim você vai receber quando nós publicarmos um novo conteúdo. E não custa nada também pedir para você, depois que assistir o vídeo, clicar ali no like se você gostou, deixar os seus comentários aqui também e compartilhar com outras pessoas. Assim você ajuda a gente a continuar gerando conteúdo relevante para você. Então vamos lá agora, dentro do Power BI, olhar como calcular a média, como usar a mediana, como escolher uma medida ou outra e também como calcular a média em algumas situações específicas, que parece muito fácil, mas dentro do Power BI pode ter ali algumas armadilhas para você nesse cálculo. Vamos lá então agora por dentro do Power BI? Então vamos lá falar sobre a média, mediana, variância, desvio padrão e outras medidas estatísticas aqui que a gente pode usar para descrever os nossos números aqui e melhorar as nossas análises. Eu preparei aqui uma base bastante simples para a gente mostrar aqui quando usar a média, quando usar a mediana, o que é o desvio padrão e quando que você deve levar isso em consideração, o que você deve olhar ali para dentro do desvio padrão. A nossa base aqui é uma base fictícia de funcionários, então eu tenho aqui o ID do funcionário, eu tenho aqui a altura desse funcionário e eu tenho aqui o peso desse funcionário listado aqui numa tabela. Tenho também aqui o salário do funcionário. Lembrando que essa é uma base fictícia gerada no Excel com um aleatório entre, tá? Então não existe nenhuma correlação válida entre esses dados, tá? São simplesmente números aleatórios aqui dentro. E o que eu quero é mostrar para vocês aqui quando uma média funciona bem, quando uma mediana funciona melhor, quando eu devo ter um alerta ali para ver se aquilo faz sentido ou não usar uma média naquele número, tá? Então vamos lá, primeiro caso, como é que eu calculo a média dentro do Power BI? Vamos pegar aqui o nosso primeiro caso falando da altura. Eu tenho aqui então a altura das pessoas aqui, dos funcionários, e eu preciso saber qual é a altura média, né? Eu vou fazer algum equipamento, algo assim, e eu preciso saber ali da altura média desses funcionários para poder determinar ali os parâmetros desse equipamento. Então eu posso simplesmente criar um cartão aqui, eu vou trazer aqui para essa amostra, vou trazer a altura aqui para dentro do cartão. Por padrão, sempre que eu tenho um campo numérico, o Power BI vai fazer então ali uma soma desses números, e eu posso vir aqui em campos e alterar aqui para média. E aí eu tenho a altura média de todos os meus 19 funcionários aqui de 1,75 m, ok? O que isso quer dizer, né?
que na média, né, eu tenho pessoas mais altas, mais baixas, mas na média eu tenho ali 1,75 é o meu valor médio. Agora, se eu quisesse calcular isso através de uma fórmula DAX, aí eu vou entrar aqui, clicar uma nova medida, e vou colocar aqui como média de altura, que vai ser a average. Tá? E aí, muito cuidado, né? No Power BI, a função median é mediana, e a gente já vai falar nela. Então, aqui, a average é a função de média dentro do Power BI. E eu vou colocar aqui a altura como parâmetro, e ele vai chegar neste valor também. Qual que é a vantagem de criarmos aqui medidas sempre? É que eu posso reaproveitar isso em outras fórmulas e posso reaproveitar esse cálculo em vários outros lugares, de uma forma muito mais simples e fácil do que se eu estivesse usando ali as fórmulas padrão do Power BI, as fórmulas pré-determinadas ali do Power BI como opções. Então eu vou trazer para cá, vou substituir aqui a minha média calculada com uma fórmula. Você vê que é a mesma coisa, né? Traz ali o mesmo número, a mesma média. Então a média nada mais é do que a soma de todos esses valores, né? Os seus 33 metros,21 dividido pelo 19, o número de funcionários que eu estou avaliando. E a mediana? O que é a mediana? É mais simples ainda, né? É eu pegar o valor central ali. Então eu vou ordenar isso, né? Do menor para o maior, e eu vou pegar ali o valor que está ali no meio. Tá? Caso eu tenha dois valores centrais, eu não tenho um único, eu vou tirar a média desses dois valores centrais. Então eu vou calcular agora aqui, olha, a mediana de altura. E aí eu vou colocar aqui a função median da altura. Okay? Coloco aqui, trago para cá a mediana da altura. Vou trazer para cá também um cartão e mostrar esses dados aqui. Tá? Então, a mediana da minha altura é 1,78, ou seja, é este número que está aqui bem ao centro da minha tabela. Tá? Mediana, então, vai pegar ordenado, pega o número do meio, ou a média dos dois números centrais, e vai me mostrar ali a mediana. Para este caso aqui, eu deveria usar a média ou a mediana. Como os dois são muito próximos, quase que a mesma coisa, mas a média aqui talvez faça um pouquinho mais de sentido. Agora, o que isso mostra para mim? Né? Eu tenho uma média menor do que a mediana. A mediana está me dizendo o seguinte, eu tenho o mesmo número de pessoas acima de 1,78 e o mesmo número de pessoas abaixo de 1,78. Quando eu tenho uma média menor, significa que a variação dos números aqui para baixo ela é maior do que a variação dos números para cima. Então significa que eu tenho números mais baixos ali, mais distantes da minha mediana para baixo do que para cima, embora em quantidades eu tenha a mesma coisa para os dois lados. Tá? Então neste caso aqui a média pode ser utilizada. Por que também? Porque a minha variação de números aqui, ou seja, os números que eu tenho, a minha distribuição desses números aqui, ela é pequena. Eu tenho números contidos ali entre 1,55 m, que é a pessoa mais baixa, e 1,93 m, que é a pessoa mais alta. Eu tenho ali um conjunto mais conhecido de dados e eu não vou ter nenhuma pessoa ali, mesmo que eu tenha alguém muito alto na minha empresa, que eu contrate alguém muito alto, eu não vou ter ninguém ali com 4 metros de altura, com 25 metros de altura. Eu vou ter ali sempre dentro desse range. Então, a média aqui faz bastante sentido. E vamos olhar também o desvio padrão. Né? Quando eu trago para cá a minha altura, eu vou trazer aqui então dentro de um cartão também, e eu vou trazer a altura novamente aqui. Dentro desses cálculos prontos do Power BI, eu vou escolher aqui então o desvio padrão. E eu vou ver que eu tenho um desvio padrão ali de 11 centímetros. Então isso significa o quê? O que é o desvio padrão? Ele está dizendo aqui, olha, que a distância entre as minhas alturas aqui dentro da minha empresa, ela vai variar ali, na maioria dos casos, em 68% desses casos, entre de 1,75 com 11 centímetros para mais e 11 centímetros para menos. Então o que a gente pode entender com isso é o seguinte, né? Quanto maior for o desvio padrão, maior é a distância desses números em relação à média. Então, mais achatado é essa minha curva e mais distribuído estão os meus números. Quanto mais distribuídos forem esses números, pior fica para você utilizar a média dentro de uma análise.
Então, se você quiser criar também o desvio padrão utilizando uma fórmula DAX, você pode usar aqui o Standard Deviation. Então, vamos colocar aqui, olha, desvio padrão igual a Standard Deviation, e aí eu tenho aqui o P, onde eu vou usar para toda a população fornecida, e o S, onde eu estou usando uma amostra de valores. Nesse caso aqui a gente vai usar o P, né, porque a gente tem toda a população, eu estou analisando os dados da tabela inteira aqui. Eu vou colocar aqui a altura, e vou calcular então o desvio padrão aqui dos meus dados. Vou colocar aqui no cartão, vou substituir, a gente tem o mesmo valor daquela fórmula padrão do Power BI. Agora vamos olhar no outro exemplo aqui, que é o salário. E vamos olhar o que acontece e as diferenças aqui entre a média da altura e a mediana da altura. Vamos ver o que acontece aqui com o salário. Então vou calcular a mesma coisa aqui, olha. Vou colocar aqui a média do salário. Que vai ser igual a average do salário. E vou exibir aqui esse número dentro de um cartão. E aí eu tenho aqui que o meu salário médio da minha empresa é de 5,39 mil. E eu vou calcular agora aqui também a mediana. Vou colocar um cartão aqui, vamos colocar a mediana do salário. E vamos calcular também o desvio padrão aqui do salário. Vamos colocar aqui também dentro de um cartão. Ou seja, né? Olhando para esses números, você já consegue ver que, como eu tenho um desvio padrão muito grande, né, ou seja, o meu desvio padrão é muito maior do que a média, né, eu tenho uma distribuição muito grande de números aqui. Então a média pode não representar muito bem o número que eu quero mostrar. Nesse caso, a mediana pode fazer muito mais sentido. Então, analisando os dados aqui da minha tabela, eu tenho salários aqui que variam de R$ 1.300 até R$ 60 mil. Só que, na verdade, a gente está olhando aqui que os salários eles são de 1.300 até 4 mil. 60 mil é um número fora do padrão, é um outlier aqui dentro da minha tabela. Ou seja, os salários da minha empresa aqui de 1.300 a 4 mil, 60 mil provavelmente é o salário do presidente e não deveria entrar ali nessa média. Se eu divulgo para a minha empresa que a média de salário da empresa é de 5,39 mil, eu vou ter ali praticamente todos os funcionários insatisfeitos porque todo mundo está abaixo da média. Neste caso aqui, a mediana faz muito mais sentido, porque eu estou olhando aqui, olha, é o meu valor central. Então aqui eu tenho um tanto de gente, né? Metade dos funcionários da empresa ganham abaixo de R$ 2.300 e metade dos funcionários ganham acima de R$ 2.300. Então, neste segundo caso aqui, a mediana faz muito mais sentido. E como que você pode olhar para isso assim de um jeito mais simples, né? Quanto mais distantes a gente tiver a média da mediana, ou quanto maior for o meu desvio padrão ali, mais espalhados estão esses dados e eu tenho que tomar mais cuidado quando eu estou olhando ali para a média. Quanto mais próximo a gente tem desses números, assim, quanto menor o desvio padrão, mais sentido faz usar ali a média ou a mediana ou até mesmo uma outra medida que o Power BI não traz uma fórmula direto para isso, a gente tem que fazer uma fórmula mais complicada ali para chegar, que é a moda, que é o valor que mais aparece. Então assim, para o caso da altura, a média talvez possa fazer bastante sentido. Eu tenho ali uma distância pequena entre a média e a mediana, eu tenho um desvio padrão pequeno. Quando a gente olha aqui para o salário, a média não faz muito sentido e talvez a mediana seja melhor, ou para que eu possa calcular a média, eu deveria tirar ali também os outliers, ou seja, aqueles números que são muito extremos, tá? Então, explicando também esses números aqui dentro deste gráfico, né? Esse gráfico é de uma distribuição normal e ele mostra que os meus dados,
né, ao longo desta distribuição, como os valores vão se concentrando ali no centro, na média, e como eles vão se distribuindo. Então, um novo valor que entrar ali dentro da minha base, ele tem uma tendência a ser central, mas ele pode acontecer em qualquer lugar. E aqui embaixo a gente tem os desvios padrão. Então aqui a gente tem um desvio padrão para cima ou para baixo da média, e esse desvio padrão ele vai crescendo, né? O segundo desvio padrão ele aumenta a quantidade de registros, o terceiro desvio padrão vai aumentando. Então normalmente assim, numa distribuição padrão, 68% dos seus números vão estar ali entre um desvio padrão, né? Dentro do primeiro desvio padrão. Se a gente colocar ali 3 desvios padrões, a gente já está colocando ali 99,7% de todos os dados, ou seja, o que está acima disso são considerados ali, podem ser considerados ali outliers dentro da análise dos dados, tá? Quando a gente está vendo essa curva aqui, talvez se a gente mostrasse esse gráfico por idade, a gente está entendendo essa curva, está vendo uma curva mais ou menos desse formato. Se a gente visse um gráfico ali com dados muito espalhados, a gente vai ver essa curva muito achatada, ou seja, os meus gráficos eles vão de números muito pequenos até números muito grandes, e aí que a média pode comprometer a nossa análise. Agora tem mais alguns pontos de atenção ali quando a gente calcula a média dentro do Power BI. Vamos voltar lá para o Power BI. Antes da gente falar desses problemas, eu vou perguntar aqui, né, o que vocês usariam para calcular o peso? Será que a média faz mais sentido? Será que a mediana faz mais sentido? Esse fica um cálculo para vocês testarem, executarem e, se você puder, deixa ali nos comentários também para dizer o que você acha que faz mais sentido. Se é melhor calcular a média, se é melhor calcular a mediana para este tipo de coisa. E eu falei também da moda. E no caso da moda, quando eu utilizaria a moda em lugar da média ou da mediana? Quando eu preciso saber qual é o mais comum. Por exemplo, eu quero saber qual é o sabor de pizza mais vendido. Eu não posso calcular a média das vendas de pizza ou a mediana das vendas de pizza. Nesse caso, importa para mim qual é o sabor mais vendido. Ou, por exemplo, com dados numéricos, eu poderia ter ali o número do sapato de cada pessoa. Eu quero saber qual é o número mais comum do tamanho de pé das pessoas da minha empresa para poder fazer algum outro tipo de trabalho. E aí eu poderia calcular a moda. A moda, como o próprio nome moda diz, né, é aquilo que está todo mundo usando, né? Então é aquele número mais comum que acontece dentro da minha base, tá? É uma outra medida que pode ser utilizada também em algumas análises, não ficar preso só à média ou à mediana. Qual que é o risco da média? Comentei com vocês também que existe um risco quando a gente usa a média. Quando a gente usa a média, a gente perde aqueles pontos de extremidade. Então, no caso aqui de salários, né, se eu disser que a minha média é 5,39, eu nunca vou enxergar isso de uma maneira que eu consiga ver os 60 mil. E esse 60 mil pode passar despercebido. Quer um exemplo clássico para isso? Eu vou calcular o desconto médio que os meus vendedores estão dando nos pedidos. Então eu tenho lá vários vendedores que deram vários tipos de desconto. Quando eu calculo a média, pode ser que eu tenha um vendedor muito bom, que nunca dê desconto para ninguém, mas que em um cliente ele deu 50% de desconto. Se eu olhar para a média de desconto que esse vendedor oferece, talvez eu chegue ali em 2, 3%, fique feliz com ele e nem perceba que ele deu 50% de desconto para um cliente. Então é importante saber quando utilizar e saber que às vezes eu preciso olhar para o valor máximo daquele número, para o valor mínimo daquele número, e por isso que aquele gráfico de box plot pode ser tão interessante para você poder analisar esses dados. E agora, quais são os desafios, então, dentro do Power BI, quando a gente vai calcular a média, mediana, e mostrar isso dentro de dados reais do nosso trabalho? Então vamos aqui para o nosso terceiro exemplo, onde eu tenho aqui um modelo de dados com clientes e pedidos. Eu fiz um modelo simplificado também, onde eu tenho aqui alguns clientes, esses clientes têm pedidos de venda e esses pedidos ali têm vários itens dentro de cada pedido, tá? Olhando aqui para as tabelas, nós temos aqui então os nossos clientes, simplesmente o cadastro de clientes e o cadastro de estados. E temos também aqui os pedidos. Temos aqui cada um dos pedidos de venda e o número, o valor das vendas aqui e o código do item vendido, né? Um item sequencial aqui vendido. O que acontece aqui?
Vamos lá, vamos olhar para os nossos dados de forma analítica. Eu tenho aqui, então, os meus clientes e eu vou mostrar isso por estado, aqui nas linhas, e por cliente. Então, eu tenho aqui vendas em 2 estados. Cada estado tem ali os seus clientes, aonde eu fiz ali vendas. E eu vou trazer aqui para os meus pedidos também o meu total de vendas. E eu vou criar, então, uma nova medida aqui, vou chamar aqui de vendas, que vai ser a somatória das minhas vendas lá da tabela de pedidos, ok? Vou pegar essa minha medida de vendas e vou trazer aqui para a minha tabela. E junto com essas medidas também, eu vou trazer aqui o meu número do pedido e vou trazer aqui o meu item do pedido aqui dentro das minhas linhas. Então, eu vou expandir aqui todo mundo e a gente vai olhar aqui agora no nível item de pedido. Tá? Estou chegando aqui no nível final da minha tabela, no nível mais detalhado da minha tabela. Significa que se eu calcular uma média agora das minhas vendas, olha o que vai acontecer. Vou clicar aqui, vou calcular aqui a média de vendas, que vai ser igual a average da minha medida de vendas, ok? E olha o que acontece aqui na minha média de vendas. Minha média de vendas final é 585. O que significa esse número? É a soma de todos os itens dividido pelo número de itens vendidos. Então, ele veio aqui nesta tabela, somou todos esses itens e dividiu por 79. São 79 itens vendidos neste período, né, nesta base de dados. Esta média aqui está certa se eu estou considerando média de itens vendidos, ou seja, o valor médio dos itens vendidos é de R$ 585. Ou seja, né, eu tenho lá 79 linhas, vamos fazer o cálculo aqui, eu tenho lá 46.230,57 dividido por 79 linhas, ou seja, 585,20. Agora, se eu quisesse trazer isso, eu quero saber qual foi a média de vendas por cliente, ou qual foi a média de vendas, o ticket médio. Então, eu tenho que calcular isso por nota fiscal, e não por item. Olha o que acontece quando eu fecho aqui um item, né? Eu estou vendo agora por pedido, mas a minha média continua 585. Quando eu subo um item aqui, a minha média por cliente continua 585. Então, vamos olhar aqui, olha, somente para o estado de São Paulo. Eu tenho 2 clientes, né? Um cliente comprou 8.000, o outro cliente comprou 7.000. Qual foi a média de vendas por cliente do estado de São Paulo? Eu tenho ali, então, olha, 15.591,95, que é as vendas para os clientes de São Paulo. Então, vamos colocar aqui, olha, 15.591,95 dividido por 2 clientes. Eu quero essa média, então a minha média de vendas aqui é 7.795. Por que ele mostra 502? Porque o trabalho que o Power BI está fazendo por trás, quando eu disse para ele calcular a média das minhas vendas, né, dos meus pedidos nas vendas, ele está vindo aqui, tá lendo linha a linha nesta tabela e está dividindo pelo número de linhas desta tabela. Então significa que aqui, olha, eu estou achando em 502 é o número de linhas que eu tenho de São Paulo e não para cada cliente, o número de linhas que eu estou vendo na minha tabela. E para isso existem as funções iteradoras no Power BI, que são aquelas funções que tem um X na frente. Então vamos descer de novo o nível aqui, olha, e eu quero ver o seguinte, ó, qual foi a média por pedido? Então para este pedido aqui, o 118, eu quero somar esses 3 números, né, os 892 aqui, e dividir por 3 itens. Como que a gente pode fazer isso para calcular esta média aqui? E aí eu vou usar então uma função iteradora. Vou chamar aqui, olha, de média por pedido. Que vai ser igual ao quê? A average. Vamos colocar aqui quebrando linha, né? Vai ser a average x. E aí eu vou fazer isso de qual tabela? Eu vou fazer isso, na verdade, no número do meu pedido. Então, eu vou colocar aqui, olha, a função values do pedido, ou seja, eu vou fazer uma iteração aqui
em números de pedidos para calcular, então, a minha média de vendas. Eu vou usar a minha medida vendas, né, que é a somatória desses itens que já estão prontas, tá? Vamos ver o que acontece agora aqui. A minha média por pedido, eu estou vendo que eu não tirei a média mais dos itens do pedido. Eu estou fazendo aqui a média do pedido e quando eu subo o nível aqui e eu estou olhando por cliente, eu estou olhando agora aqui a média dos pedidos desse cliente e não as médias dos itens dos pedidos desse cliente, como a que eu consegui aqui usando a função average. Então, na averageX, eu primeiro agrupei para cada pedido, e quando eu somei todos esses pedidos, e dividi pelo número de pedidos, eu cheguei na média por pedidos. Se eu quiser usar agora aqui a média por cliente, eu vou subir mais um nível aqui, e eu tenho aqui então, olha, que cada cliente comprou aqui um determinado valor, cada cliente tem aqui o seu valor, eu quero somar esses 3 valores e dividir isso aqui por 3 clientes, no caso do Rio de Janeiro, e dividir este valor aqui por 2 clientes, no caso de São Paulo. O que eu tenho que fazer? A mesma função, olha só, vou criar aqui uma nova medida e vou colocar aqui média por cliente. E aí eu vou fazer o quê? O cliente está na outra tabela. Não tem problema, porque o Power BI resolve esse relacionamento aqui. Então eu vou colocar aqui de novo, olha, averageX. E aqui na tabela eu vou usar aqui, olha, values de cliente, ou seja, eu vou agrupar esse valor agora por cliente e vou determinar aqui minhas vendas. E aí esse valor agora vai fazer sentido quando eu estiver olhando aqui para clientes, ok? Então eu tenho aqui, olha, a média somando, né? Eu tenho 15 mil aqui de São Paulo, dividido por 2, eu tenho 7 mil. Eu tenho 30 mil aqui do Rio de Janeiro, dividido por 3. Eu tenho que no Rio de Janeiro eu tenho uma média de vendas por cliente de 10 mil, enquanto São Paulo 7.700. Então essa média aqui não faz o menor sentido olhando aqui por cliente. Se eu for fazer a mesma coisa por estado também, a mesma coisa, vou criar aqui uma nova medida, média por estado, e vou colocar aqui o estado, o nome do estado, e a minha medida vendas também. E aí ele vai fazer agora, primeiro ele vai somar as vendas aqui por estado, ou seja, vai chegar aqui no valor total e dividir por 2 estados. E aí o que eu posso fazer aqui também é usar aquele controle de hierarquia para conseguir saber as minhas médias corretas. Mas note que não é uma simples média que vai resolver todo o meu problema. Eu tenho que saber aquilo que eu quero analisar. A média de vendas por estado é de 23 mil para cada estado, sendo 15 mil para São Paulo, 30 mil para o Rio de Janeiro. E aqui eu tenho as médias por cliente, por produto, por pedido, por período, ou seja, cada média é diferente. A mesma coisa vale se eu quiser calcular o valor máximo de cada pedido. Vamos fazer só esse exemplo aqui para a gente encerrar esse assunto e você poder criar ali as suas médias, mínimos, máximos de forma mais consciente, sabendo aquilo que você está fazendo. Vamos usar aqui também, olha, por exemplo, o máximo. Eu quero saber o valor máximo. Quem foi o valor máximo de pedidos? Então eu vou usar aqui um máximo de venda simples, usando o max de valor, lá do pedido vendas, né? Do máximo valor de vendas. O que essa função vai me trazer aqui, olha? Ele está me trazendo que o maior pedido foi de 2.961, tá? Se eu descer aqui em todos os níveis, quando eu olhar aqui, ele está me dizendo que o maior pedido foi de 2.961 para um único item, tá? Se eu localizar esse item aqui, olha, eu estou falando deste item aqui. Mas eu não quero saber o máximo de item, eu quero saber quem foi o maior cliente. Então é a mesma coisa. Eu quero saber aqui qual foi o maior valor de vendas de cliente. Eu quero encontrar este 21 mil aqui. Quem foi o meu melhor cliente para colocar aqui num cartão? E aí eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa, né? Eu vou fazer aqui, olha, o máximo de... Ou vamos chamar aqui de melhor cliente. E ele vai ser o max X, para eu poder usar, então, o meu nome do cliente como iterador, ou seja, eu vou somar tudo por cliente e depois eu vou tirar o máximo das vendas por cliente, tá? Então, values de cliente com
Neste caso aqui, pode-se usar também a medida de vendas. Então essa função aqui, ela vai primeiro totalizar por cliente e depois vai me trazer os valores. Ele deveria me trazer aqui este valor. Vamos exibir esse valor aqui num cartão para ver se isso faz sentido para mim, trazendo aqui quem é o valor do meu melhor cliente. Tá? Então, o que é importante aqui, né? Toda função iteradora, toda função max x, toda função average x, median x, ele vai primeiro totalizar para depois executar o cálculo do máximo, mínimo, média ou mediana. Tá? Então, como é que ele faz aqui? Né? Ele totaliza por cliente, ele vai pegar as vendas, totalizar por cliente, que é o que a gente falou, vai criar uma tabela virtual ali, vai conseguir as linhas por cliente com os valores calculados e depois vai fazer o cálculo que a gente pediu, máximo, mínimo, média ou mediana, tá bom? Então essa é a armadilha que a gente tem ali dentro do Power BI e que muitas vezes a gente não sabe como resolver, porque a gente tem que usar essa função iteradora. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre média, mediana, sobre desvio padrão, sobre como utilizar essas análises dentro dos seus dashboards e também como calcular isso dentro do Power BI. Só a média simples não resolve todos os problemas. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar ali os seus comentários, deixar ali o seu like também, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo para ajudar o YouTube a divulgar o nosso trabalho para mais gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.